volta com mais um episódio do Aqui Pode Estar. E eu quero já de antemão dizer que este episódio vai ser babado. Porque esse cara, além de ser um desconhecido internacionalmente de 4 ou 5 CDs, ele também é ex-evangélico e ex-psicanalista. E agora ele está acadêmico de medicina. E tudo começou do começo. Ele vai contar a história. Muito Muita prazer, meu loucura. irmão. Aline, saudade de você. Muita saudade de você. Maravilhoso. A minha terapeuta predileta, minha consteladora predileta e minha amiga predileta. E meu psicanalista predileto, irmão. Bem-vindo. Doidos prediletos. Um conhecendo e compreendendo e apoiando a loucura do outro. É sobre isso, essa amizade, né? É sobre isso. E muito mais, né? Bota umas Muito reticências aí. Teoricamente, seria uma série a gente bater esses papos aqui, né? Você acha que a Netflix está perdendo a gente, sabia? Eu boto fé também. Totalmente. Bem-vindo, meu irmão. Pode, tá? Pode estar. Pode Aqui tudo. pode tudo. Você pode chegar ao burrai, como diz o bom goiano. Tá bom. Sem preconceito, sem corte. Sem censuras. Sem censuras. E se derrubar o canal aqui, a gente levanta ele. Então tá bom, tô me sentindo mais à vontade agora. Conta pra gente quem é você em 3 palavras. Meu Deus, só isso. Meu Deus, 2 palavras. Você quase acertou, só né? Só o CEO do Facebook que criou essa maldita dessa pergunta, né? Me define aí, quem você está em 3 palavras, porque você é grandioso, você é um cara iluminado, um cara extremamente inteligente, culto pra caralho. Deus. Aqui pode falar, Que tá? Aqui pode falar. Que responsabilidade. Só que ele também já foi, em alguns momentos, como todos nós humanos, meio inseguro com o tamanho da sua grandeza. Sim, não é mas assim? A gente é muito inseguro, né? A gente tem muito medo, né? Sim. Eu acho que Deus deu tudo pra gente, só não deu coragem. Foi. Por quê? Pra gente ter justamente esse calcanhar de Aquiles aí e depender completamente dele. Boto fé nisso. E a coragem é algo que você precisa estar o tempo inteiro estimulando. Porque a gente está sempre sob a égide do medo. Seja até para falar sobre si. Aí você vem assim, dá um socão assim na cara, fala sobre você. Como se fosse assim, simples, né? Falar sobre a gente, já que a gente tem tantas camadas de personalidade. Exato. Quando você senta aqui, você é a Aline, mas é um monte de coisas, né? E não é só sobre isso. É difícil para a gente entender que a gente não é uma coisa só a vida toda. Não é? Não, o dia. Quantos personagens a gente é obrigado a vestir no dia? Sim. Às vezes a gente vai para a cama e a gente tem que meio que se despir um pouco antes de dormir, porque é muita coisa que a gente tem que encarar no cotidiano para ser quem a gente é, cara. Sim. Então, quem eu sou? Aí teria que ser o podcast inteiro para contar tudo que a gente é. Eu sou criança, eu sou adulto. Exatamente. Eu sou um idiota, eu sou um bobo, mas eu sou também uma pessoa que lê, que se esforça para ser uma pessoa inserida socialmente. E sou pai, e às vezes sou mãe, e às vezes sou homem, sou mulher também, porque a gente tem... Nós somos essas duas energias, a gente está o tempo inteiro sendo tudo e ao mesmo tempo sendo nada. Sim. E a vida só passa a fazer sentido quando você, na perspectiva do medo, você atravessa essa fronteira e fecha os olhos e pula no escuro, seja pela fé ou seja pela autoconsciência de que você não é capaz, mas mesmo sabendo que não é capaz, você vai adiante. E é o que faz a diferença de uma pessoa que está travada, com medo do novo, porque o novo assusta muito. Sim, dá aquele frio na barriga, Sim, né? o tempo inteiro. Seja o novo das coisas mais bobas até as coisas mais complexas. Seja o medo de mudar de casa, mudar de roupa, mudar de costume, mudar de relacionamento, mudar de profissão, de transicionar, de gastar ou de não gastar. Então, são muitos medos. E você tem a capacidade de olhar para você e falar, cara, quem você é hoje e quem você decide ser amanhã. E como que você vai atravessar essa fronteira dessas camadas e admitir o que é melhor para você. Porque a gente acostuma, eu sempre digo isso para meus pacientes,
A gente acostuma até comer sopa de jiló achando gostoso e docinho, né? Sim. Embora que aqui em Goiânia, aqui em Goiás, jiló é uma Fica iguaria, bom, né? viu? É uma iguaria, né? Então, Sim. mas a gente sabe que é meio amargo, né? Uhum. Tem outra coisa amarga que eu esqueci o nome agora, aquela Jurubeba. gueroba. Guariroba Ninguém, também. que guariroba, menina? Gueroba. Goiano fala Gueroba, gueroba. moço. Não, eu falo dos goianos, mas eu sou goiano, né? Sou Sim. goianinha criando. Mas é isso, assim, falar quem eu sou é muito complexo, assim, para dizer, para se autodesmistificar. É complexo para mim dizer quem eu sou, assim, mas poderia se dizer que eu sou um sonhador. Cara, um sonhador, cara. O sonhador chega a ser bobo, né? Às vezes eu sou meio bobo, sou um cara meio viagem, assim, também. Mas eu consigo fazer conexões muito rápidas, assim. Especialmente quando se tratam de pessoas com problemas. Então, é um dom que eu tenho, que Deus me deu. Fazer conexões para que essa pessoa possa sair daquele emaranhado onde ela se encontra. Sim. Seria hoje, assim, o que eu sirvo para a sociedade. Vamos dizer, Mish, para que você nasceu? Para ajudar pessoas aqui. A se entenderem, a se encontrarem. E é exatamente o que você faz. Aliás, você imagina, olha que coisa doida. Eu sou a pessoa que ajuda a desemaranhar a vida das pessoas, né? Minhas conexões são muito rápidas, mas olha para a minha vida. Tem que ter a Aline, cara, porque... É aquela máxima que eu falo toda hora aqui, gente. Para cada doido no mundo, Deus manda outro doido. Outro entendeu? maluco. Sempre. E é isso, porque a gente precisa de pessoas, né, cara? Com certeza. É claro que eu vejo, assim, cada vez mais as pessoas estão mais ligadas aos animais, né? E, como diz o poeta lá, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu admiro os animais. É quase isso. E tá tudo certo, é meio que isso, mas... E ainda assim, a gente é apaixonado por gente, né? Ô, gente, assim, eu prefiro adotar uma criança que um animal, por exemplo. Mas... tendo a certeza de que eu vou me decepcionar. E é meio que isso, é você se decepcionar e continuar firme no propósito de que a gente está aqui para se decepcionar e está tudo bem, mas continuar com a cabeça erguida. E você ensina muito isso, né, Aline? E especialmente mulheres, né? Gente, mas como que mulher sofre, né? Pelo amor de Deus. E esse é o meu maior número de clientes, vamos dizer, de pacientes, são mulheres, justamente por isso, né? Como se livrar do medo. E esse é o meu desafio. E o desafio também das suas pacientes, que eu acho, né? Penso eu também. Com certeza. E o meu também, cara. É isso. Eu até trouxe um terceiro integrante aqui para participar com a gente desse episódio, que é o Garfinho. Bonitinho. Né? Muito prazer, Batiki, eu sou o Garfinho. Oi, Garfinho. Ai, você me lembra de tantas coisas. Né? E é claro que ele precisava estar aqui nesse papo. Por quê? Porque quando eu me conectei com você, eu estava nessa condição de achar que eu era descartável, inútil, que eu era um lixo. E eu tinha acabado de sair de uma história altamente violenta, abusiva, que eu atraí, né, para aprender. E hoje, sempre falo aqui, né, eu honro essa história, porque essa história me conectou com tudo isso que eu estou vivendo. E eu sei que naquele momento a gente estava naquele lugar chamado de, como eu posso dizer, aquele lugar de encontros, né? Dentro da religião, digamos assim. Você estava na função de pastor, a Vante também. Eu tinha, né, recebido um título de missionária. Aí e no Deus meio... me mandou uma ovelha tão difícil, Senhor. Para que tudo isso, Pai? Enfim, a gente estava realmente tentando nos encontrar nesse Deus dentro, aliás, fora desses rótulos, né? Então, como eu estava saindo de um lugar bem machucada, eu estava me sentindo assim como Garfinho, né? Toda lixo. E quando, de repente, eu já encontro outra pessoa, que é o Euter, né, o meu esposo, eu olho para ele e naquele momento eu falo, meu Deus, tão rápido, como assim? Eu não tenho juízo mesmo, né? E eu sei que a gente estava vivendo, nós quatro, você, Ivange, eu e o Euter, histórias desafiadoras, mas também estávamos em processo de desconstruir essa camada, essa bolha, né? Dessa crença de achar que a gente tinha que estar dentro desses lugares, receber esses títulos, e não tínhamos tanto valor assim, pelo menos na nossa mente, não foi? E aí eu sei que você foi uma pessoa que pegou na nossa mão,
que nos ajudou a entender que sim, era possível. Você orientou aquele jovem rapaz que havia recebido uma menina doida, com 2 crianças, muito machucados todos, né? Então, eu honro muito a sua vida. E eu entendi que naquele momento, quando eu achava que era só sobre fazer parte de uma comunidade desengrejada, né? Como você mesmo mencionava. Hoje virou sucesso isso. Né? E a gente acabou que se tornou muito mais que amigos, né? Aquela classe que o Livrão Doido diz, né? Amigos mais chegados que irmãos. Então, como que você avalia o seu processo? Porque eu sei também, porque a gente vai divulgar aqui publicamente, né? A gente se trata, entendeu? É meio isso. Ele é meio que meu terapeuta / mentor de loucuras, e eu também, às vezes, né? Ele precisa de um sacode, ele me chama e a gente se cuida muito nesse aspecto, não é isso? É meio que isso. E eu te encontrei em alguns momentos da vida, mesmo sendo tão grandioso, tão inteligente, com um currículo extremamente uau, né? Você sempre foi um pesquisador, um estudante, um cara assim que é muito... Eu te admiro muito. Gentileza, você é sempre gentil. E se obrigado. encontrava nesse lugar de achar que você era um lixo e queria uma cesta para se jogar. Não era assim? É meio que isso. Ainda que a gente não se valoriza muito, né? Eu Todos aprendi, nós, né? Graças a Deus eu já muita comecei. terapia para a gente poder se dar Reconhecer valor, o nosso se valor. posicionar, né? Aceitar a si mesmo. Aquele momento que você chegou era um momento também que eu estava muito lascado também. Todo mundo, né, mano? É, Pebado. gente, esse negócio de super-herói, isso é só coisa de filme, sim, sabe? Desses Vingadores aí, da vida. Isso aí, na realidade, quando a gente bota o pé no chão, todo mundo chora as pitangas, que nem você fala, né? Tá todo mundo no mesmo patamar, todo mundo sorrindo. Como é que tá, né? Aquela educação Vai tudo inglesa, bem, portuguesa. né? Oi, pô, como você está? Ah, estou muito bem, John. Só que não, né? John, pô, eu comprei uma camisa rosa. Pô, como eu estou feliz por você ter comprado uma camisa rosa. Tipo isso. Essa educação burguesa, essa educação inglesa. Cara, isso tudo cai por terra quando você toca na alma das pessoas com a sua verdade. Eu acho que o que vale a pena é ser verdadeiro. Não interessa se você tem muito ou se você tem pouco. Mas quando se trata de gente, de pessoas, muita gente fala, eu preciso primeiro me cuidar para eu poder avaliar alguém, para eu poder cuidar de alguém. Cara, não adianta, você só sente a dor do outro quando você está sentindo a mesma dor. Se você nunca passou fome, você vai ver uma pessoa com dificuldade, você vai até ajudar, mas você não vai sentir a dor dela. E pior que isso, você vai julgar e vai sentir muito mais foda do que aquele que você estendeu a mãozinha. Sim, qual é o segredo do seu sucesso? Cara, tem milhares de mulheres hoje no mundo sofrendo feminicídio e apanhando de tudo, da vida, da sociedade, do marido, do companheiro, da companheira, enfim. E você olha para essas pessoas com essa naturalidade, com essa capacidade de ajudar a curar, porque você já foi ferida. Com certeza. E eu acho que o segredo da vida é caminhar nesse processo que Jesus mesmo fez, sabe? Ele falou, olha, eu tive fome, porque ele teve fome. Claro, e não me deste de comer. Ele esteve humano, né? Tive sede, não me deste de beber. Eu falei, poxa, mas eu estive doente e não me deste remédio, estive preso. Eu falei, peraí, mas Jesus esteve preso? O que é isso? Um belo dia eu olhei para esses versos, falei, meu Deus, ele sofreu, ele foi esmagado por nós, pelas nossas transgressões, e ainda assim tinha capacidade de andar pelo caminho, abraçando todo mundo. Com certeza. E eu acho que quando você entende que Jesus teve fome, que Jesus estava preso e que ele estava doente, e que mesmo doente, com fome e preso, ele estava ajudando as pessoas. E essa era a essência dele. E você encarna isso, é simples. É só, olha, a mãe que está com um filho lá viciado, drogado, ela tem muito mais força do que a gente, Aline. Com certeza. Uma esposa que está ali lutando que ama o esposo e o cara está desempregado, lascado, e às vezes ela também, ela tem às vezes mais condições de cuidar dele do que um grande terapeuta, um grande psicanalista, porque está caminhando junto, está vendo a situação. E é isso que a gente se encontrou lá nos Desengrejados. Naquele local sagrado. E quando você chegou chorando, eu estava chorando também, cara. Sim. E quando eu também peguei um chute na boca do estômago, um murro na boca do estômago, como você pegou também, e eu fiquei com falta de ar também. E só dava para poder falar de falta de ar
porque a gente estava ali chorando abraçado, cara. E é meio que e Deus chega nesse momento. Você consegue curar os outros, mesmo doente, porque você se Exatamente. cura quando está ajudando a curar o outro. E eu estava num processo tão perturbador, né? Porque quando a gente sai dessas histórias abusivas, barra Aham, violentas demais, aham. a gente meio que esquece quem é a gente, né? Há muito tempo, eu não lembrava quem era. Eu lembrava da minha força, da minha autenticidade, da minha Uhum. ousadia, porque eu sempre fui isso, Você livre. sempre foi muito empoderada, né? Não sei, né? É você que tá falando. Mas, assim, isso é tão meu que eu não faço força pra, sabe, Sim, imprimir essa coisa da empoderada. Eu sou o que eu sou. Se você gosta ou se você não gosta, o problema é sim. teu, né? E tá tudo bem. E tá tudo certo. E ali naquele momento, eu lembro que eu comecei a sentir muita liberdade, né, com você, com a Aham, Vante, porque vocês moravam ali naquele lugar também, é. dentro de uma humildade que eu amei conhecer. E um dia eu falei pra você, eu falei, cara, eu queria tanto fazer um momento aqui de adoração, bora? Aí você falou, bora. Eu falei, vamos tocar Legião Urbana? Você Então, falou, eu posso tocar Legião Urbana? Tipo assim, né? é, Você que também é um cara que tem muita conexão com a música, é, canta, é compositor, toca é, também, é. apesar de nunca ter olhado para isso, né, como um superpoder, 2 CDs gravados, 3 CDs, né, gravados, mundialmente não mundialmente conhecidos. desconhecidos, É, 3 milhões de cópias não vendidas. sim, e naquela noite o céu estava muito estrelado e a gente adorou, tocando quase tudo que os nossos dedos nos permitiu, dos álbuns da Legião Urbana. Foi ótimo. E naquele dia eu senti que você me ajudou a curar isso e eu também, de certa forma, te ajudei a É, se curar dessa não permissão de ser aquilo aham. que você é na sua essência. Mas Concorda com isso? claro, porque as pessoas estão buscando Deus nos templos, mas se Deus está nas montanhas, no mar, Né? na pegada da areia, no vento que sopra, no céu Exatamente. estrelado, né? Então Deus gosta dessas coisas, né? Deus Sim. gosta de vida, Deus gosta de bem-estar e principalmente o que eu sempre falo e vou viver e morrer dizendo isso. O principal que Deus quer de uma pessoa que está na igreja, hoje, agora, ou que está num terreiro, ou seja lá onde a pessoa acha que encontra Uhum. Deus, é que você seja feliz. Esse é o Exatamente. principal objetivo de Deus, é Você é fazer a o gente grande feliz. projeto, né? E ele Deus se cansa dessa liturgia. Uhum. E a liturgia do culto não substitui a liturgia da vida. Com Deus é mais certeza. Deus aqui, ó, entre eu e você. Sim, É lá onde a gente estava naquele cantinho olhando para as estrelas dos céus, cantando a Legião Urbana, que tem músicas lindíssimas que falam de sim. Deus. E por que não? E por que não ser uma música evangélica? Qual é o problema de dizer que uma música é bem Também. feita, né? Tente Outra Vez, do Raul Seixas. É uma música que Profético. eu já cantei como hino da igreja. Mas falar isso daqui assusta muita gente. Eu peço Sim. até desculpas aqui se você se sentiu constrangido com isso. Mas é o nosso grau de liberdade Porque em é Cristo sobre isso, Jesus. né? É sobre ser livre mesmo. É Jesus olhar para aquela prostituta que tinha acabado de sair de uma suruba e ele olhar, olha, eu não te condeno. Onde estão os teus acusadores mesmo? É olhar para aquela prostituta que quebrou, né? Mais uma prostituta aí no caminho da vida de Jesus, né? Hum. Quebrou o alabastro lá com um perfume muito caro. E ele falou, ó, essa muito foi perdoada porque muito me amou. Não, eu. E as prostitutas, os homossexuais, vos precederão nos reinos dos céus. Uau. E ele olha para. E os apóstolos olham e falam, tipo assim, mas peraí, Senhor, Deus, você está pensando, tá tudo bem aí? Você não está com febre, não? Você tomou ayahuasca, O Deus? que é isso? Deus está doidão aí, ó, cara. Como é que essa mulher vai entrar no céu na Não, nossa não vamos frente? longe, não. Trazendo mais histórias, né, lá do livro mágico. Tem uma aí que era meio que taxada por ter tido muitos maridos, né? E Sim. teve um dia que eu tive um momento assim de muito impacto, porque eu sempre tive muita conexão e com muita facilidade eu me conecto e ouço a voz, a doce voz, né? Maravilha. E um dia eu chorando as minhas pitangas, né, e querendo entender algumas coisas que muitos me viam viver e acusavam e julgavam e enfim, coitada. Então, né, aquela história toda. Aham.
E eu querendo entender, porque não foi uma coisa que eu havia escolhido, mas que tinha se achegado a mim. E aí um dia eu comecei a viajar nessa história da mulher que estava lá no Poço de Samaria, isso? Assim. E aí eu entendi, porque eu fui ministrada profundamente quando Jesus me disse assim, filha, para de ser besta. Essa coisa de ter tido um marido, 2 ou 3 maridos, isso pouco importa. Claro. E ele me levou lá naquela história e eu fui entender profundamente quando aquela mulher o reconheceu como profeta. Sim. Porque quando Jesus olhou para ela e viu ela naquela hora, por medo, por vergonha, né? Medo de ser julgada, até violentada, porque ela já tinha tido alguns maridos na ficha dela. E aí Jesus disse para mim, sabe por que ela estava lá naquela hora? Com medo de tudo que você ainda está aí vivendo, né? Esse processo de medo, do julgamento. Mas você tem que entender que, como ela, você também buscou em algumas relações afeto, cuidado, proteção, amor, que essas são as qualidades de um marido autêntico, segundo o meu olhar. Então, quando eu pergunto para ela que aquele último, né, confirmo, também não era marido, ela simplesmente entendeu que eu havia entendido a alma dela. Sim. Porque aquele último também não conseguiu suprir tudo aquilo que uma mulher espera de um marido, né? E ela olha e diz, uau, você é profeta. Ou seja, caraca, você me entendeu. E ele entregou a possibilidade dela tomar daquela água que nunca mais ia fazer com que ela sentisse sede. E naquele dia eu tomei um banho dessa água. Eu escolhi ligar o foda-se para o que as pessoas pensavam ao meu respeito, né? E eu assumi a totalidade da minha história. E eu acredito que não estou falando isso aqui aleatoriamente, é para você aí que está no julgamento por não ter ainda se realizado na companhia de um homem-alvo, né? E eu sei que no meio disso tudo, a gente, como você falou, né? A mulher, quando nasce, só por ser mulher, a gente já tá meio que em desvantagem, né? Sempre é tudo mais difícil para elas. Ainda mais com essa inversão, né? Que foi feita na sociedade. Bota a mulher para trabalhar, bota a mulher para tomar conta de casa, toma conta de marido, toma conta de filho. Muitas coisas, toma né? conta de si mesma. Quando dá, quando sobra. Né? Se der tempo, né? Se der tempo. Essa história da mulher samaritana, né? Eu acho que tem lições profundas ali. A grande questão é que existe uma conversação ali mais silenciosa do que propriamente do que é dito ali. Exatamente. Porque quando Jesus fala com ela e ela o vê como profeta a partir do que ele delibera para ela sobre como que era a vida dela ali, relacional, ele também silenciosamente ele olhou para aquela mulher e viu uma criança que apanhava do pai. Com certeza. Que via a mãe apanhando. Que é sempre um padrão, né? E aí e Jesus sabe como que essas coisas vão gerando um roteiro na vida das pessoas. Porque você não é quem você é a voz que te criou. Exatamente. Você é a cultura que meio que fundamentou você onde você nasceu. Sim. Por isso que tem muita gente que tem muito dinheiro, mas falta meio glamour. Como diz, tem muita gente que está muito bem financeiramente, mas o relacionamento está uma bosta. E o coração dilacerado. Dilacerado, né? por quê? Porque foi criado num ambiente assim. O que Jesus estava falando não era sobre traição, Jesus estava falando de vida e de vida abundante. Porque era tudo exatamente o que ela não possuía. Sim. Ela estava vivendo, mas estava mais resfolegando do que respirando. Na verdade, ela estava existindo, né? Viver é outra coisa que eu aprendi. Meio que isso, eu gostei do trocadilho, é isso aí. Né? Bem assim. Então, Jesus olhava para todo mundo meio que como criança, porque a gente só está repetindo a nossa história. Exatamente. Repetindo o tempo inteiro. Então, você não está conversando com uma pessoa, você está conversando com o ego dela. Então, a maioria de nós não conversa com... Você não conversa com a Amish muitas vezes, né? A não ser que o Amish esteja que nem está aqui, totalmente aberto, né? Totalmente desnudo. Normalmente as pessoas estão ali vestidas pelo ego. Quem é o ego? É justamente a construção de vozes da rejeição, da escassez. Ao longo da nossa história, né? Da opressão, do medo. E aí isso aí constrói uma pessoa. E essa pessoa pensa até que está pensando, mas na verdade está sendo pensada pelo próprio ego. Com e certeza. Não conhece nem a si mesma. Não conhece nem a centelha divina que está plantada dentro dela. Concordo plenamente. E eu vou além.
Eu, como consteladora, já observei, né, ao longo dos meus estudos, dos atendimentos, que muitas mulheres ainda, não só mulheres, né, homens também, mas falando especialmente sobre mulheres, Uhum, elas não conseguem ainda assumir de verdade a própria história, porque vive a história da mãe, vive a história da avó. uhum, Existem muitas repetições de padrão. Por exemplo, eu já peguei casos de mulheres, 5 gerações. Todas perdiam, abortavam o primeiro filho. uhum, E aí ninguém entendia, né? uhum, E alimentava a crença. Nossa, eu já atendi uma moça linda, super saudável, e uhum, ela querendo muito estar mãe, resistindo à maternidade, porque ela já tinha aquela crença. Lá atrás todas abortaram, então eu também vou abortar. uhum. Então a gente fez o movimento e depois ela me aparece aqui, né, gravidinha. E que Que bom. lindo, que lindo. Então, assim, tem várias coisas que a gente não acessa, mas que quando a gente escolhe olhar para dentro e passar por processos de autoconhecimento através da psicanálise, das terapias integrativas, entre outras modalidades de terapia, a gente acessa isso, né? Aline, você vai falando e eu fico assim por dentro, pensando, meu Deus, quantas coisas maravilhosas podem acontecer na vida de mulheres que vêm aqui nesse Uhum. lugar e são totalmente mudadas apenas por pequenas coisas que você Pequenas vai, chaves, né, pequenas que você vai chaves que você vai virando. dando para essas mulheres, tipo assim, o campo mórfico familiar, que é o que o Bert Helling Uhum. maravilhoso ensinou para gente, Uhum. que a pessoa não sabe que está repetindo processos. Não. Ela não sabe que é aquele ratinho correndo ali na rodinha, E num ela não loop vai sem fim. descobrir tão E fácil, não né? adianta você tentar acessar a internet, tem muita coisa boa, mas Uhum. existe algo muito diferenciado quando você senta na frente de uma pessoa que pode destrinchar a sua vida como você faz e justamente mostrar que ela é um universo diferente. Não Sim. dá para fazer uma terapia universal, porque cada Uhum. pessoa é um mundo diferente, é um Com mundo de coisas, é um certeza. mundo de vozes, é um mundo de traumas, com vivências que são semelhantes, mas totalmente diferenciadas. Sim. E isso você só consegue entender a partir das heranças que a pessoa trouxe na Com vida dela, de certeza. 7 gerações para trás, de sei Uhum. quantas gerações para trás, que está repetindo aquele mesmo padrão Uhum. negativo que você acabou de colocar, que isso deve ser basicamente o que acontece com as suas pacientes Recorrente. recorrente, que entram aqui Uhum. diariamente, cotidianamente, e que precisam de alguém para sentar e falar: senta aqui, vamos chorar junto. Uhum. Eu tenho muito para chorar também. Sim. E vamos tentar curar as nossas feridas juntos, porque, na verdade, ninguém muda ninguém. O Não. que a gente pode fazer é só compartilhar as Jogar dores. luz, né? E quando eu compartilho essas dores, é isso que você fez comigo, inclusive. Uhum. Peraí, Amishi, calma. Vamos com muita calma nessa hora. Sim. E esse processo é muito particular, é muito Sim. individualizado. Claro que alguém falou para você, né, que falou com a Aline, que foi maravilhoso, mas com você é diferente, é muito Sim. individualizada É o seu campo, é a essa sua terapia, é o vida, é o seu seu campo. pedacinho que se conecta com um pedacinho dos seus ancestrais e por Pronto. aí vai, Porque a né? sua história é muito individualizada, é muito particularizada. Uhum. E a partir do momento que você aceita isso e se permite se abrir, seja com a Aline ou seja com alguém que você confia, um profissional que você confia, eu indico a Sim. Aline, Eu indico a porque Mish. que é maravilhosa. Mas é verdade, porque, sabe, terapia, gente fazendo terapia tem muito. Tem muito psiquiatra, tem muito psicólogo, tem muito psicanalista. Uhum. Mas o que eu vejo, sabe, Aline, tem muita gente que não é de carne e osso. Sim. E se preocupar com o próximo como se fosse seu irmão, como se fosse seu parente, É como se difícil. fosse alguém da sua vida, como se fosse alguém que você está gerando grávida daquela pessoa, Uhum. porque eu sei que você é muito assim de olhar e engravidar Uhum. daquela pessoa e ver aquela pessoa lá na frente, Sim. assim como Jesus olhou para Pedro e viu Pedro É vacilando, um dom, negando né? ele, e olhou o cara lá na frente como um grande profeta, um grande homem de Deus. Sim. Assim você olha para as pessoas que chegam aqui dilaceradas e tem esse poder de falar, peraí, cara, mas você tem uma herança aí que precisa ser cuidada. Com Você certeza. tem algo que precisa ser mudado a partir de terapias que você vai fazendo, e são terapias que têm muito a ver com o cotidiano das pessoas. E esse olhar humanizado, esse olhar que se preocupa com a pessoa que acorda Uhum. 3 horas da manhã e liga para você, fala, eu estou desesperada, e você Uhum. tem, sabe,
abre mão do seu cotidiano e cuida Com dessa pessoa como certeza. quem cuida de um filho, eu não encontro isso, não é tão fácil. Porque profissional tem muito. Com certeza. Agora, pessoas de carne e osso, a gente quase não tem hoje em dia, está tudo muito plástico, né? Sim. Tudo, nas relações, no profissionalismo, no social, é tudo o que você pode me oferecer. E eu acho Uhum. que o que é legal aqui em você é isso, na sua clínica, é que é o que a gente pode trocar de informação. Isso não tem a ver com dinheiro, isso tem a Uhum. ver com eu quero ver você bem melhor. Eu É, quero ver a melhor parte, a sua melhor versão. sim. E isso é tudo. E é por isso que você é esse sucesso que é. Gratidão, você também é. Eu me lembro, né, quando você estava numa fase assim de sentir que você tinha que trocar de pele, porque a gente já trocou de pele muitas vezes, né? Que bom. E aí você tava naquele momento delicado e eu pensava, putz, ele é tão grande, ele sabe tanto, será que eu ofereço, eu não ofereço, eu falo disso, ele vai me julgar, que porra que vai acontecer aqui, né? E aí você, com muita humildade, com muita abertura, aceitou passar por um processo, né, de constelação, uma primeira, porque a gente fez algumas muito cirúrgicas, inclusive, né? Sim. Como que foi você sair desse lugar? Porque eu também saí daí, né? Uhum. Desse sistema engessado, religioso, que tudo Uhum. é endiabrado, que tudo é do capeta, né? E eu sei que você já não estava mais nesse lugar, mas esse negócio da religiosidade é um É, ranço que toda vez que você toma banho, você descobre é, que é que nem, sei lá, tinta, né? Você vai pintar uma casa e fala, é nossa, meu verdade. joelho aqui ainda tem tinta. É É, quase isso. E também sei que você é um cara que já estava atuando enquanto psicanálise, saca uhum. muito, né, da, de toda a história que o corpo conta pra gente, Uhum. enfim. Como que foi para você viver aquele momento e o que que isso gerou de transformação na sua vida? Cara, eu vou falar aqui de ser constelado por você. Que foi aquela experiência que eu vim assim, eu vou falar que nem a minha esposa fala, cheguei todo cagado, né? Mas É, fui, mas fui. você tava todo cagado e eu de fiofó trancado, sabe? Tipo isso, meu Deus. Se esses bonecos não Então, mexer, eu tô ferrado aqui agora. gente, mas que bruxaria linda, né? Tô brincando, tô Gente, não me brincando. julguem, tá? E não queiram me queimar em praça pública. Ai, ai, tô brincando, gente. Não é bruxaria, não. Só pra poder Mas eu provo concordo, eu também já provocar, assumo isso pro mundo, né? provocar boas fofocas. Bruxa é uma pessoa que tem algumas habilidades aí e Ai, eu recebo todas elas e ah. assumo todas elas. Então, foi uma experiência muito, muito diferenciada, porque, como eu estava falando agora há pouco, né? Uhum, É muito individualizado. E você se dá conta, porque às vezes a gente fica assim, cara, eu tô me sabotando, cara. Tem alguma coisa que está me sabotando que está fora de mim. E uhum, outras coisas você se toca que é meio que você quem está se sabotando. uhum. E aí você, de repente, vê que é um combo de coisas que está além das suas forças. E que Sim. precisa de alguém para te mostrar isso, para você saber Uhum. aonde se defender. E quando você foi colocando os bonequinhos na piscina, né? No Na campo, né? bacia, no Uhum. campo, e fica muito evidente aquilo. E a gente começa a ter. Lembrei de uma expressão sua, desculpa. Quando conectou uma pessoa de sua família em você e meio que virou as costas e falou: Putz, é assim na vida real. É, Como que é isso aqui? mas é, Você ficou intrigado, né? menina, pelo amor de Deus. Então, quando eu falei, cara, assim, eu nem tenho coragem de entrar nessas terapias, porque Uhum. quem faz sofre muito. Uhum. E você é muito corajosa, cara, de topar isso, porque você sente as dores da pessoa, você sente Toda. A gente vibra o campo da pessoa. os estímulos, as Tacardia. reações, aham. É muita, como eu posso dizer, Sobrecarga, né? manifestação, sabe? Aham. Do que tá ali reverberando no campo do outro. E quando eu fui vendo, né, a questão das rejeições familiares, né, Uhum. da, daquilo que você desconfiava. Uhum. Poxa, por que será que minha mãe olhava para o meu pai dessa maneira? Por que meu pai olhava dessa maneira com a Uhum. minha mãe? Por que eu, como filho, me sentia assim em relação aos meus irmãos? E Uhum. como que aquilo que acontecia dentro de casa, que parece assim algo tão inocente, tão ingênuo,
vai praticamente roteirizar a sua vida futura inteira e o seu presente, cara. É simples Sim. assim. E se você não conserta aquilo que parece óbvio, Uhum. aquilo que parece ingênuo, aquilo que parece Que não tem até peso, né? parece que não tem influência Aquela poeirinha que você nenhuma, quer jogar lá debaixo do tapete é meio que e não isso. quer olhar para aquilo, Sim, né? e mesmo sabendo que isso era importante, diante dos seus olhos você fala, cara, isso tem um poder que é simplesmente detonador na Sim. sua vida se você não resolver, se você Uhum. não reconstruir, se você não reconsiderar, se você não ressignificar. Sim. E é justamente isso que você fez. E a partir desse momento, cara, daquele dia em diante, eu passei a dar passos muito mais seguros. Sim. Eu passei a caminhar com muito mais segurança naquilo que eu tinha nascido para fazer, naquilo que eu Uau. tinha nascido para ser. E Uhum. faz total diferença porque as pessoas ficam apontando para tudo que é lado, Uhum. dando Querendo tiro em achar todas as e direções querendo achar o vilão do seu não, da sua não permissão, e né? culpando os outros. Sim, E eu entendo que as pessoas culpem os outros, porque quando a gente não se conhece, a gente atira no outro mesmo. com E certeza. quando você entende que aquilo pertence a você, e muitas vezes, sabe, Aline, Hum, isso foi você me ensinou e eu vi diante dos meus olhos, às vezes a culpa não é nem da gente. Às vezes isso exato, já é uma coisa que foi roteirizada e colocada dentro de você e você só segue o script. exato. E sair do script e olhar do lado de fora da caixa, Uhum. sozinho consegue? Consegue. Mas vai passar 50 anos pesquisando, fazendo isso. É. Senta aqui com a Aline. É questões de horas. É um negócio assim É, que a gente flui, né? Não foi, força, foi, até porque foi. não é sobre o que eu vou achar, ou eu vou fazer, ou você vai se permitir viver. A água, ela abre o campo e você assiste a história. Você entende o porquê que alguém vira as costas, porque... Ou seja, você assiste um capítulo e você entende o que você pode fazer a partir daquilo, não Sim, é? sim. E eu consegui dar passos, assim, o que me fez ir para a medicina foi exatamente isso, porque eu sou da comunicação, né? E todas as minhas faculdades eram voltadas para comunicação. Uhum. E eu falei, cara, agora eu vou para uma quinta faculdade, eu não acredito não acredito. E meio que tomei essa decisão Uhum. e deixei aquele processo religioso mesmo, né? As Uhum. cangas da religião. E Sim. eu nunca gostei de igreja mesmo, eu falava para meus Nem irmãos, eu. Vamos falar abertamente aqui. eu falava para Você também já foi expulso? Eu já. eu tinha 15 anos, eu acho, quando eu fui excluído a primeira vez, acho que menos que Não, isso. você foi excluída, eu fui expulsa. Eu fui Isso, convidada a sair da igreja. é, você, Católicas, evangélicas, e tá tudo bem. a gente chegou a isso muito cedo, né? E super respeito quem está lá. Eu A também. igreja esse poder de libertar, sim. A igreja é maravilhosa, eu não tenho nada contra a igreja. Eu tenho contra a religião. Que eu acho que é exatamente isso que Exatamente. Jesus estava bastante incomodado, né? Uhum. Era justamente com a religião e a religiosidade. E quando você descobre isso, cara, você é livre para caminhar, para se congregar, para se relacionar. Mas eu entendo, que nem eu falei para o meu paciente a última vez, cara, não existe nada melhor do que congregar no cotidiano, sabe? Dentro do ônibus lotado, dentro das repartições onde você trabalha, na Numa escola mesa onde de você conversa como estuda. essa. E é meio que isso, respondendo a questão da religião, Hum. sair disso para mim foi muito fácil, porque, muito embora seja difícil de sair do gueto, Uhum. né? Você sai do gueto, mas o gueto não sai de você, de vez em quando eu me Uhum. vejo com medo de Deus, sabe? Deus, será que aquela história do cajado procede? É meio que isso, Deus está com uma perna manca ali, com uma vigota na esquina de uma praça Vai para te me dar pegar. uma surra. Às vezes a gente passa por isso, cara, porque o que foi colocado dentro da gente lá na infância é isso, né? Com certeza, é o medo de Deus, né? Esse Deus que vai jogar todo mundo no inferno E e por só aí vai. para assim clarificar algo aqui, quando eu falo que fui expulsa algumas vezes e tal, é porque eu tinha essa boca grande, né, de questionar as Uhum. coisas. É. E eu não gostava, eu tenho essa coisa do senso de justiça, assim, isso grita Uhum. muito em mim. Uhum. E quando eu percebi alguém sendo julgado ou excluído Uhum. porque tinha uma tatuagem ou tinha um cabelo É. grande, eu gostava de rock and roll ou não deu certo no primeiro casamento, então eu olhava para tudo aquilo, eu queria Uhum. questionar. E aí, de certa forma, quem
recebeu, né? Porque o evangelho é sobre essas crenças também. A gente recebe dos avós, aliás, recebe dos pais que recebeu dos avós. Então, esse formato é muito difícil você romper esse formato Sim. de fé, né? É. Tem gente que fala assim, nossa, mas agora você está mexendo com cristais, você está mexendo com... O que é isso? Você desviou? Aí eu costumo brincar, né? Eu falo, cara, quanto mais eu estudo tudo isso, mais eu entendo quanto Jesus era mago, alquimista, integrativo. Ele conseguia fazer coisas, por exemplo, andar sobre as águas, né? E aí eu começo a entender que realmente a gente foi muito castrado na maneira de compreender Deus, de ser Deus na Terra. Porque a gente é Deus na Terra, tá lá no Salmo 88, não é? Vós sois deuses. Sim. Então, Os evangelhos também falam isso. então realmente não é sobre não gostar das igrejas ou das religiões. Eu fiz muitos amigos, eu aprendi muito. E a gente se conheceu lá, né? A gente estava meio que com o pé de fora, assim, desse formato. E tudo isso nos fez chegar até aqui, ter essas convicções. Não, o que é legal de você é esse combo, né? Que a pessoa chega, faz a constelação, e aí tem umas cartas ali diferenciadas, tem uns cristais maravilhosos, né? Mas, gente, isso é uma grande bobeira, porque tudo isso, nós somos energia. Estou fazendo medicina, tempo todo. A gente estuda toda hora a nossa energia celular, Olha a isso. nossa química celular, e o nosso magnetismo celular, os nossos íons, que são, vamos falar que não falava quando eu era criança, os nossos azogues, os nossos ímãs, né? Então, tudo é energia. Aí, ó, falou de Deus aí, já caiu alguma coisa. Veio um pipoco. Eu não sei aqui. se vazou aqui no microfone, mas alguma coisa caiu aí. Deu uma explosão lá fora. Uma explosão. E essa é a grande questão, é que você vê um Jesus que fala, pega um barro que ele acabou de cuspir no chão e enfia nos olhos do camarada e fala que ele pergunta se ele está curado, ele fala, estou vendo as sombras, né? Ele fala, vem aqui de novo, presta atenção, cara, não, agora eu consigo ver. Aí vê ali, quando o profeta chega na casa de Davi com as pedras de um urim, tumim, acho que é alguma coisa assim, e a pedra iluminava quando chegava, não, a pedra apareceu os 7 irmãos lá de Jessé, filhos de Jessé, irmãos de Davi, e a pedra não falou nada. Mas quando a pedra foi apresentada para Davi, então a pedra iluminou e ali o profeta Samuel teve a certeza de que aquele homem era escolhido do Senhor, porque aí Jessé fala, mas como o pai de Davi, né? Sim. Como que isso pôde acontecer? Ele falou assim, não, é porque Deus não escolhe segundo os aspectos, segundo os dogmas dos homens, segundo os olhos dos homens, mas segundo o coração do homem, né? Deus não enxerga as aparências, ele enxerga o interior das pessoas, e a pedra falava exatamente disso. Sim. E isso é muito doido, a Arca da Aliança que se abria e matava um monte de gente, saía energia dali, e saía magnetismo dali. O Hitler estava atrás disso até um dia desse, os alemães procuram isso. Árvore que pegava fogo. Cobra que fala. Olhos, né? Que curava, que não sei o quê. Não, isso é muito doido. E as pessoas começam a fechar os olhos para essa maluquice que a gente começa a estudar e ver na Bíblia. E só vale, né? Só vale ter carro do ano, só vale ter casa rica, só vale ter prosperidade, mas todo o resto a religião vai cortando, né? Tem que ser como a gente vê, como a gente segue. E essas coisas da Bíblia? Essas coisas da Bíblia é melhor não questionar, senão você vai para o inferno. Cuidado. E aí, eu acho legal que tem uma lista de coisas, né? Tem uns que vão para o inferno, tem uns que vão para o céu, tem uns que pode, tem uns que não pode. Tem uns que vão para o Vale do Suicida, tem o Vale dos Tatuados, tem um monte de vale aí, os homossexuais, gente. Vocês vigiam. As prostitutas não herdarão o reino dos céus. Né? E aí, os ricos também não vão entrar. Meu Deus. Imagina o Deus que fez o mundo. Deus esquizofrênico. Que é um Deus de amor, né? Criando um ambiente para ele ficar ali, tá vendo? Pedro, você me traiu, vai pro inferno. Né? Então, imagina Deus vingativo, né, cara? Jesus vingativo olhando assim, tô aqui na cruz, o prego entrou. Muito bem, esse prego entrou, deixa eu beber. Vocês vão ver, hein, o que eu vou fazer a hora que eu sair dessa cruz aqui.
Eu te vi, foi você que furou minha mão. Até me engasguei. Relaxa. De tanta doideira. Dá pausa aí, por favor. Imagine esse Jesus vingativo, né, cara? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tive uma crise de tosse aqui, gente, tiveram que cortar. Mas porque são coisas que muita gente fala, é uma grande heresia. Quando a gente descobre o quanto que a gente é amado, quanto que a gente tem um pai que ama a gente. Chega a ser constrangedor, É como aquele né? filho pródigo que saiu e ele tinha uma certeza tão grande que ele do ia amor. voltar e o pai ia estar com os braços abertos, com uma túnica, uma sandália. E festa rolando. E festa com picanha à vontade para todo mundo. É a certeza de que você sabe que ainda que você esteja no lamaçal do pecado, que qualquer que seja, Sim. você sabe que você vai chegar perto do Pai e Ele vai amar você de toda forma. Com certeza. E isso não é sobre inferno, isso não é sobre céu. Não. Isso é sobre paz interior, isso é sobre cura interior, isso é sobre a certeza de que você tem um Pai que te ama, não porque você está ali com um Deus ególatra que precisa ser louvado 24 horas por dia. É aquele Deus que te ama apesar da sua doideira, apesar da sua religiosidade. E que ama a sua ou doideira. apesar do seu anarquismo, do seu empoderamento. Ele vai te amar do mesmo jeito. Com certeza. Porque ele nos amou primeiro. Sim. Porque se a gente fosse amar ele primeiro, a gente estava ferrado, né? Jesus estava ferrado se a gente fosse amar ele primeiro. Exato. E ele morreu por nós, né? Lá antes mesmo da fundação dos séculos. João vai falar isso, né? Ele nos amou tanto que ele morreu por nós antes do mundo ser gerado. Por quê? Porque ele já estava, antes do pecado de Adão, perdoando ele. Isso é um pai que ama demais, né, cara? Antes do pecado acontecer, ele já estava amando, perdoando. Sim. Isso é maravilhoso. E quais foram os maiores ensinamentos que você alcançou nesse lugar de... como eu posso explicar? Nesse contato, né? Enquanto um líder, no título de pastor. O que isso trouxe, agregou para o filho Amish, a figura do pastor Amish? Entendeu? O filho amado de Deus. Como foi descobrir isso? Sim. Primeiro assim, não tem, é como Madre Teresa de Calcutá fala, né? Não tem nada que ensine mais do que a dor. Então a gente pegou muita peia, né? Para chegar nesse patamar, né? Sim, com certeza. E foi errando, cara. Foi errando, foi apanhando muito das pessoas, da religiosidade, de gente religiosa. E chega um momento em que você, numa comunhão com Deus, e quando você é confrontado pelo próprio Espírito de Deus e por Jesus, e você olha para tudo isso e fala, cara, eu não precisava ter passado por isso. Poderia ter sido mais simples, poderia ter sido mais leve. Um caminho mais, o fardo mais dele curto, né? É leve, o julgamento dele é suave na nave. E você ter essa consciência, claro, a gente sempre pesquisa, sempre estuda, mas eu acho que tem a ver mais com a dor, de ter pegado porrada pra caramba e chegado nesse nível, de conversar com você, né, nesse nível que a gente conversou aqui, que muita gente deve estar acendendo vela e, e se benzendo ou não, e né? chorando desesperado. Ou se identificando. Tipo, esses aí já estão no inferno. Não, já estão. Olha, se esse lugar que eu cheguei for o inferno, eu não quero sair, não. Porque é meio que isso. Porque quando você entende essa questão de ser amado por Deus, de ser filho, e de assumir a sua herança, mesmo você não valendo nada. E assumir quem você nasceu para ser, né? Cara, você... Que é a nossa identidade em Deus. É você entender que você não tem tributos a serem pagos. A não ser descansar nesse amor. E ser feliz, cara, sabe? E curtir isso aqui que Deus deixou pra gente, a natureza. É você sair um dia do seu ambiente de trabalho, do cotidiano da vida, e falar, cara, eu vou fazer o que eu quero, e o que eu nasci para ser feliz. Claro que quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que é necessário ser feito. Mas não significa que... Não é sobre responsabilidades que eu estou dizendo. Eu estou falando de você admitir que você pode ser menos inflexível. Sim. Que você pode ser mais tranquilo na sua forma de lidar com o outro. Sim. Cobra muito de ti e menos do outro. Só isso já é como pisar exatamente no paraíso.
Porque até o pior dos infernos, o Espiritismo fala muito disso, que até o pior do inferno pode se tornar um pedacinho do paraíso, um pedacinho do céu. Depende da forma como você leva tudo isso, como você encara essas coisas de Deus, de vida, de cotidiano, de relacionamento, de perdão, porque hoje em dia as pessoas falam, perdoei, mas eu só não vou lá falar para ele. Então já não perdoou, cara. Você já está perdoando no ego. Então, perdão é uma coisa que não se tem hoje em dia e não é incentivado hoje em dia. E não é só sobre perdão, mas é sobre auto-perdão, né? Se Pessoas perdoar. que estão ali aprisionadas nas suas histórias anteriores, não se acham merecedoras de novas possibilidades, não é Sim, isso? porque quando você proíbe o outro de fazer sexo, quando você proíbe o outro de beber, quando você proíbe o outro de fumar, na verdade você só está validando aquilo que você queria fazer. Então, é muito Por doido favor. isso é muito... Brinda comigo, pega o código. Isso é muito freudiano, né, Aqui, cara? até ele deu as costas. Isso é muito freudiano, porque tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que te incomoda no É sobre outro você. é sobre você. Aí eu olhei para aquela pessoa e falei, eu estava falando de uma pessoa essa semana, né, com a minha esposa, né, só com ela pode. Aí eu falei, não, mas achei aquele cara tão chato. Ela falou assim, talvez seja porque você seja chato que nem ele. Falei, tá bom, levei essa de graça, mas tá certo, você tá certo, é verdade. Mas quando você... É que nem Freud diz, cara, a gente não ama ninguém, a gente ama a gente mesmo. Porque você se vê reprojetado no outro. O tempo todo. E quando você sai desse egoísmo, é entender também que você é filho e é amado por um pai que te ama incondicionalmente. Aí você não precisa só amar o outro porque é o reflexo de você mesmo. Ou odiar o outro porque é justamente a sombra do seu rabo que você não quer olhar. Então, não gostar do outro é admitir para você mesmo que você não gosta de você. Porque todas as pessoas têm luzes. Ou têm luz, uma luz interna. Umas têm mais luz, outras menos. Temos que admitir isso. Vamos dizer que tem algumas que sombras. ainda não encontraram a própria luz, né? Mas a grande verdade é isso. Se você entende que o outro está num momento de sombra, tá tudo certo. É você ter maturidade para falar, cara, eu não gostei muito desse cara aqui, mas eu vou entender que ele ainda vai despertar essa luz. Sim. E não levar isso de forma tão radical. Sabe, aqui nesse pedaço de terra aqui estão só os salvos. Nesse pedaço aqui, obrigado, Senhor, porque todos irão para o inferno. Porque a gente está se segurando aqui para não trepar, para não beber e para não fumar. Sim. Agora esse povo aí que faz tudo isso, hein, Senhor, graças a Deus, vão todos para o inferno. E quando chegar lá no céu, que vê que esse povo dos botecos estavam lá também porque falavam de Jesus, meu, isso é assustador, né, cara? Porque vai ter muita gente assustada quando chegar lá no céu. Né? Falando, quem? Não acredito. Justamente esse, hein? Esse daí que você jurava que era do diabo, mas ele era muito amado. Ele era um filho amado. E ele tinha muito amor para dar para a família dele, muito amor para servir o próximo, até mais de pessoas que estão dentro de ambientes religiosos que esquecem, estão muito servindo a Deus, mas estão esquecendo de servir o próximo. Ora, onde é que a gente pode servir a Deus? É no céu lá em cima? Não. Ou é justamente no outro? Né? Então é isso. É sobre esse monte de coisas que a gente precisava falar, né, destrinchar sobre isso, sobre o amor de Deus, que é muito complexo, né? Com certeza. Quando eu falo para Vange, às vezes eu preciso me lembrar que os meus inimigos têm o mesmo Deus que eu e são amados por Deus. E que todos são filhos, da mesma forma. Então é melhor eu me tornar amigo deles. Verdade. Porque eles são amados pelo mesmo Deus. O que você diria para o Amish de 3 anos, não vou longe não, de 3 a 5 anos atrás? Meu Deus. Esse Amish aqui, ó. Eu era outro, completamente. E eu acho que daqui a 3 anos, daqui a 6 anos, eu serei outro também, Com graças certeza. a Deus. Mas não vamos longe, né? A gente acorda, cada dia é um passo para uma nova versão e para uma nova fase que vai pedir um novo eu e assim a gente segue o flow. O Amish de 3 anos atrás estava num processo de casulo, vamos assim dizer. Estava ali encapsulado.
Mas não porque estava encapsulado não pudesse, então, ser antifrágil. Né? Uhum. O povo gosta muito de resiliência. Ah, eu fui resiliente. É Uhum. legal ser resiliente, mas antifrágil é melhor. E É, o resiliente fica pegando porrada, né? sim. E o antifrágil, ele fica ali, pegou uma porrada aqui, opa, sai, Uhum. vai procurando os melhores momentos, os melhores lugares para sair da situação constrangedora. Sim. E é meio que isso que aconteceu comigo. Há 3 anos atrás estava numa situação mais constrangedora, mais encapsulado, mas pensando, cara, sair daqui eu tenho que levantar uma asa, meu. Sair daqui eu tenho que sair uma borboleta. Pelo amor de Deus, eu saio sem asa aqui, eu tô frito. Eu não Eu quero mais preciso ser voar. lagarta. Eu não posso mais ser lagarto, eu tenho que sair daqui, senão não tem jeito, né? Eu vi o símbolozinho da borboleta ali, lembrei dessa ilustração. Sim. Eu me lembrei agora de quando você tomou a decisão, né, de dar esse passo muito radical para quem está acostumado a estar ali na zoninha de conforto, que é transitar de estado, de profissão, recomeçar uma sexta faculdade agora, e não É era a quinta. qualquer uma, quinta, né? É. E uma faculdade de medicina, enfim. Eu lembro que você falou assim, nossa, Aline, mas vão ser 5 ou 6 anos. Eu falei, meu irmão, vai passar de qualquer jeito. É. Se você não fizer nada ou se você fizer. E já se passaram 365 dias ou mais, Verdade. né? Já tem aí um Verdade. primeiro ciclo fechado. É. E o que você já consegue vislumbrar para esse Amish que te espera daqui a pouco? Enquanto profissional e antes disso, enquanto própria Amish essência atuando na medicina. Então, esse é um mundo de coisas, porque o Brasil está doente, o mundo está doente. Com certeza. E o mundo está doente e as pessoas que cuidam dos doentes estão doentes. Uhum. E, além de estarem doentes, não estão tão preparadas. Uhum. Então, o que eu já li de exame, que aí no primeiro ano o povo já começa a te dar exame, né? Uhum. E você tem que dar um jeito de ler. Uhum. Mas é engraçado. Descodificar, né, as coisas. E aí você vai vendo que esse universo da medicina, que não era o meu universo, eu não queria isso. Eu só aceitei isso, porque tem coisas que te alcançam, Aline. Uhum. Tem coisas que você corre atrás e tem coisas que correm atrás de você. E se você tiver a maturidade de tanto coisas boas como coisas ruins. Tem coisas que não foi você que está recebendo ali por conta de um karma. Uhum. Não é que foi um karma. É porque no roteiro da sua vida, por algum motivo, Você atraiu aquilo. você atraiu aquilo ou você está evoluindo por causa daquilo, vamos assim dizer. E tem coisas que você vai atrás e você consegue ou não. Uhum. Então, medicina para muita gente é uma coisa inalcançável. Como era para mim, até porque eu não queria isso. Não queria. Os primeiros 6 meses foram horríveis, porque eu não queria. Eu estava num lugar que eu não queria. Até que eu falei, se isso veio até mim, por que não? Sim. Então, aceitei isso. E de uma forma tão completa e leve, né? E já com 48 anos, você já não tem mais tanta paciência para estar estudando 12, que a gente pega muitas vezes, passa 12, 16 horas por dia estudando. Então, além de não ser uma coisa que você não queria, ter que estudar aquilo. E aí as pessoas começam a falar assim, mas você nasceu para isso. Com Meu Deus, certeza. tem muito a ver com você. Você sabe que a psiquiatria te espera, né? Então, é a extensão do que eu acredito. Por quê? Porque medicina nada mais é do que amar o próximo. Com Tem certeza. muito médico que é um cara técnico, mas não tem amor ao próximo. O que acontece? É um péssimo profissional. E tem muita gente que nem sabe tanto, mas pega com tanto amor aquele paciente, que às vezes você sabia que 70%, eu fiquei louco quando eu descobri isso, 70% das pessoas que vão num SUS da vida, numa UPA, numa unidade de saúde, na verdade, nem estão necessariamente doentes, eles só estão querendo conversar. Eu sou prova viva. Não que eu tivesse consciência sobre isso, mas há um tempo atrás, né, quando eu era bem jovenzinha lá em Barbacena, em função de um relacionamento, eu entrei num estado depressivo bem punk. Tinha crises de pânico e várias doenças psicossomáticas me alcançaram. Então, uma delas foi uma inflamação muito tenebrosa no meu nervo ciático. Então, eu fiquei 30 dias de cama, eu não conseguia caminhar sozinha. E eu me lembro que meu pai, coitado, minha mãe, lutavam muito para tentar me resgatar daquilo e toda hora eu estava nesses lugares aí de emergência. E um médico ortopedista muito doidão,
tem Ele um. pegou lá o meu exame, olhou e falou assim: Poxa, Galega, o que você tá fazendo da sua vida? Aí eu olhei pra ele, sabe? E ele disse assim: Cara, eu não sei o que tá acontecendo, não, mas é alguma coisa que você precisa decidir. Porque senão, não te dou 6 meses, você vai parar numa cadeira de rodas. Falei, Sim. uau. É. Um ortopedista entender que no meu corpo já estava manifestando uma profunda dor da minha alma. Hoje, como terapeuta integrativa, eu sei que isso é um grande diferencial, né? Então, aquela informação me libertou. Ainda que eu saí de lá desesperada, eu falei, pô, eu tenho que terminar esse relacionamento porque eu não quero ir para essa cadeira de rodas, né? E tiveram outros momentos que eu chegava com crise de pânico, às vezes só da pessoa sorrir para mim, olhar para mim e perguntar coisas que não era sobre a crise propriamente dita, eu já saía muito melhor. Sim. Então, eu super concordo com esses dados aí que você trouxe pra gente. Mas é verdade. E à medida que eu fui vendo essa necessidade do povo brasileiro, do povo paraguaio também, que é um povo que não tem SUS, e já aconteceu de eu salvar até meu pai de uma situação que eu precisava de um tempo para falar aqui, mas que estava com cinco profissionais médicos o acompanhando, especialistas, e não viram uma coisa essencial para a vida dele. Ele quase morreu. Então, graças a esse conhecimento que a gente já tem ali de 1 ano de medicina, já conseguimos fazer uma leitura de exame, já tiramos ele de uma situação de perigosíssima, que ele poderia ter perdido a própria vida. Sim. E quantas pessoas não precisam apenas de uma boa leitura de exame e que não possuem, não sabem nem o que estão passando. Com certeza. Porque não tem acesso à saúde, né? Eu acho que se eu não me engano, são milhões de brasileiros, eu não lembro agora, não me recordo agora os números, mas é um número altíssimo, acho que é coisa de 70%, 80% dos brasileiros nunca foram a um cardiologista. Não conhece, não sabe o que é um eletrocardiograma, assim, tiver acesso, né, a um eletrocardiograma ou um eletrocefalograma. Não me recordo agora os números, mas é um número bem grande, sabe? Morrem no Brasil cerca de, acho que anual, 3 milhões de pessoas que têm problemas de comorbidades que nem sabem que possuem. Então, assim, são números assim sempre altíssimos. Isso por causa que não tem um profissional médico apenas para falar assim, faz isso, ou não faça isso, ou coma isso, ou não coma aquilo, ou age assim, ou não age assim. Não tome esse remédio, mas tome esse. Então, nem precisava ser médico para isso. Precisava ser apenas uma pessoa bem intencionada. E humana, né? Humana, com boa vontade, vamos assim dizer. Com certeza. Então, assim, a medicina foi muito isso. Quando eu descobri, aí eu fiquei muito afim. Aí eu falei, cara, eu tô nessa. Se é para ajudar Mudou gente, o seu se é jogo. para ajudar pessoas, aí eu falei, não, então vale a pena estudar 12 horas por dia. Vale a pena estudar 16 horas por dia, né? E é muito, muito legal poder contribuir, porque essa é a minha missão. E se eu entendi o meu chamado, se eu entendi a minha missão, eu sei o meu foco, eu sei o meu objetivo e eu quero estar lá. Com certeza. E quero morrer fazendo isso, né? Cuidando de vidas, cuidando de pessoas, seja na medicina, seja na psicanálise, ou seja na psiquiatria. E a gente já tinha visto isso, né? Eu até É. comentei no episódio da Vange, né? Quando eu ouvi a parte da história de vocês estando agora, né, acadêmicos de medicina, eu lembrei do seu campo. E eu lembrei que uma fila de pessoas se formou. Era isso. Fiquei até E arrepiado tinha uma agora. pessoa negra no campo, que era como uma pessoa que te auxiliava. E a sua energia era de um doutor, de alguma coisa muito maior a nível de conhecimento do que você já é, né? É isso mesmo. E quando eu me lembrei disso e eu tô aqui te ouvindo, a minha intuição já tá conversando comigo aqui de novo, né? Os bonequinhos já estão ali, tremendo. A gente já viu, já sabe, já está feito, sabe? E eu sei que pela primeira vez eu consigo encontrar em você a sua essência. Você está totalmente entregue a essa aventura chamada os maiores saberes, né? Porque você sempre também foi um grande pesquisador da alma humana.
Você sempre buscou muito as coisas espirituais. Cada um de nós temos a sua história, as suas experiências. E agora Deus te leva para a outra camada que era só a que faltava. Para você manifestar toda a sua grandeza, tudo aquilo que você é. Que eu sempre soube, que eu sempre entendi, mesmo não entendendo, né? É uma fala muito de pessoas que têm esses dons, assim, espirituais. Eu só sei, não sei explicar, né? É bem Só o que... sei que foi assim, que nem Chicó. Chicó, exatamente. Então, eu quero te dizer que, para mim, estar com você, na sua companhia, junto da sua família, foi muito prazeroso, sempre é uma troca muito profunda, eu sempre me identifico com as suas loucuras, né? Quando doido se encontra é assim, né? E eu tô muito feliz de verdade, te ver tão bem, tá mais bonito, tá mais leve, menina. né? Se não se cuidar, a mulher tá ali, né? Pois é. A gente tem que investir mais aqui no físico aqui, porque senão, meu irmão, Mas a concorrência é desleal. Concordo que é bom se cuidar para que a esposa, né, olhe para você e te admira ainda mais. Mas eu sei que, antes de tudo, é sobre você cuidar de você, porque você é o seu grande amor, né? E medicina é muito sobre isso, né? Eu sei. Você começa a avaliar e fala, cara, eu preciso comer melhor. Porque você vai ouvindo as historinhas tristes, você fala, oi, eu tenho que olhar para mim. Vai né? estudando o corpo humano, não tem como. Você começa a perceber que você está se cuidando mal, precisa cuidar melhor. E é isso. E tá tudo bem. É o templo do Espírito Santo, né? A casa. Nós temos também, que cuidar da casa. Cuidar do tabernáculo. E é isso. Eu quero finalizar. Maravilha. Eu sei que a gente tem muita história para contar e eu espero que não seja a primeira história, o primeiro episódio. Aliás, o único, né, episódio. Eu vou falar que nem um goiano, o coração tá batendo miudinho, já de saudade. Eu quero dizer, meu irmão, que eu te amo. Valeu. Você tá numa classe pequenininha dos meus amigos, mais chegados que irmão. Tô muito feliz com a sua visita. Eu sei que foi corrido, né? Passar por aqui para resolver algumas questões e você se ajeitou para estar aqui comigo. Só gratidão no coração, tá? Eu que agradeço. Você é maravilhosa. Eu gosto muito aqui quando a gente compartilha essa energia aqui positiva, esse flow aqui. Sim, sempre energia, né? Um flow. De alegria contagiante, e que você continue espalhando, né, esse amor que você tem aí através das suas terapias. Gratidão. E que venham muitos e muitos. Né? Você não está dando conta nem, mas já atendeu o povo. Eu que agradeço você ter aberto esse espaço aqui para gente. Que isso. E poder contribuir de alguma forma. Quer Sempre dizer que ano será que vem possível. Eu quero estar aqui de novo. Não, e eu quero ver a próxima versão desse cara que está só começando, né? Vamos ver que vai dar tudo certo. Voos ainda virão aí. Com São certeza. Voos maravilhosos para nós, para mim, para você. Pro Gerry, que esse cara é incrível, meu Deus. A gente nem falou do Gerry, né? Gente, o Gerry é iluminado demais. Então, sim. É incrível. Obrigado. São muitas histórias para compartilhar. Mas eu acredito que tudo que foi colocado hoje na mesa tinha um porquê de estar aqui. Foi para alguém aí, certamente. Tomara né? que você tenha tocado o seu coração de alguma maneira e melhorado de alguma forma, né? Depois um podcast esse aqui de um pode estar. Você pode, tá, gente? Pode qualquer coisa. Eu sei que é redundante, mas não tem como não falar, né? Transitar de carreira, se reencontrar no meio das tretas, aqui pode tudo. Gente, pode vir aqui também, tá? Por favor. Vem aqui pra você ter um upgrade aí. Com certeza. Tem muita gente interessante para vir para cá. Você vai assistir. E é isso, meu irmão. E me procurem também, tá? Se quiserem, tá? Tô atendendo ainda. Já deixa aí o seu Instagram. Tá? Amish Loriato. O Amish Terapeuta. Sim. Vai lá, você vai encontrar muita coisa boa. Tem muito vídeo lá sobre análise corporal. Ele é o cara da análise corporal. Você vai gostar bastante. Pode me procurar também pelo meu telefone. Tem lá no meu Insta. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os contatos dele, tá? Prometo. Por favor. Ajuda nós. E é isso. Valeu. Tamo junto e misturado. E até o próximo. Gente, gratidão para você que chegou até aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não perca a oportunidade de estar sempre aprendendo com pessoas reais, histórias reais. Clica agora mesmo nesse botãozinho aí, se inscreve, compartilha esse vídeo e lembre-se que, independente da sua circunstância, aqui pode, tá? Aqui na Terra você pode ser quem você nasceu para ser.
Um beijo grande e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Vai pra vida.